Tenho uma relação pouco compreensível com o meu nome. Talvez haja uma explicação psicanalítica para ela. Não sei ao certo. Chamo-me Antônio Carlos. Algumas pessoas queridas me tratam pelo nome completo, Antônio Carlos. Outras se referem a mim como Pastor Antônio Carlos. No meio presbiteriano, há quem respeitosamente se dirija a mim por Reverendo Antônio Carlos. Quando alguém me chama de Antônio Carlos, sinto que essa pessoa não me é íntima. Se me chama de Pastor Antônio Carlos, a distância aumenta. E quando sou tratado como Reverendo Antônio Carlos, sinto essa pessoa mais afastada ainda. Gosto de ser chamado de Antônio. Todos os meus amigos íntimos chamam-me de Antônio, assim como meus irmãos, minha mãe e minha mulher. Amo ser chamado de Antônio. Quando alguém me trata pelo meu primeiro nome, tenho a impressão de que essa pessoa me é próxima. O Evangelho revela que Deus tem esse mesmo sentimento. Ele ama ser chamado simplesmente de Pai. Em certa ocasião, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Lucas capítulo 11. O Senhor Jesus atendeu. Quando orardes, dizei Pai. Que maravilha! A oração cristã começa com a percepção do fato notável e comovente de que estamos na presença de um ser doce, amável, descomplicado, paciente e bom. Um Deus cujo amor equivale ao de um pai pelo filho, elevado ao infinito. Pai é o jeito cristão de se referir a Deus. A fim de revelar o que sente pelo seu povo, o Criador dos céus e da terra buscou nas relações humanas um sentimento que pudesse servir de referência para o seu amor. O Evangelho o encontrou naquilo que sente um pai. No seu infinito amor, o Deus Pai elege na eternidade os que haverão de herdar a salvação. Envia o seu único filho para ser morto por esses, os regenera e converte por meio do poder do Espírito Santo. E, por fim, os sustenta pelo seu poder até a posse da redenção perfeita e eterna. Não há Deus tão doce quanto o Deus do cristianismo. Essa doçura é especialmente sentida por aqueles que conheceram o amor do Pai e aprenderam a vê-lo como ele gosta de ser visto. Pai. Simplesmente Pai. Ele é Pai, não avô celestial, como ressalta C.S. Lewis. Por ser Pai, Deus disciplina. Não é nada fácil ser objeto do amor divino, pois nosso Criador trabalha por meio do sofrimento dos seus amados filhos para que esses sejam participantes da pureza de Cristo. É um amor que quer a perfeita felicidade dos eleitos e anseia torná-los formosos em santidade. O fato de os nossos pais, em algumas ocasiões, de modo contrário à natureza, não servirem de referência para esse imenso amor, não muda o ponto e não altera a analogia. Ele é Pai para além da expressão mais bela que possamos encontrar desse mesmo sentimento na vida de um homem. Não temos de necessariamente confundi-lo com o pai que temos ou tivemos dentro de casa. Deus é um pai capaz de amar com amor de mãe. Para aqueles que têm na figura materna uma referência maior de amor, a Bíblia nos autoriza a vê-lo como Deus que ama com amor maternal. Quem inventou o amor de uma mãe por um filho? Quem é o paradigma e realidade última do amor materno? O profeta Isaías declara: por acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías capítulo 49, verso 15. Sei quanto a experiência de convívio com um pai que não soube amar pode ser dura para a vida de uma pessoa. Já tive de aconselhar como pastor uma moça que, quando criança, fora abusada sexualmente pelo próprio pai. Não é fácil, muitas vezes, para alguém que passou por dor emocional tão profunda, entender a linguagem do Novo Testamento sobre o amor do Deus Pai.
Uma crise como essa, contudo, por mais que possa parecer insensível da minha parte, é puramente psicológica. Não tem a mínima relação com a verdade última. Deus não é o pai dessa pessoa. O problema seria sem solução se todos os pais do planeta fossem perversos. E justamente por isso, Deus os tivesse utilizado como referência para termos uma ideia do que Ele sente por nós. Aí não teríamos Deus Pai, mas uma divindade parecida com o diabo. Nesse caso, nenhuma terapia haveria de funcionar, pois é péssima terapia aquela que nos priva do contato com a vida real. No meu caso, creio que fui imensamente ajudado por Deus a compreender a paternidade divina por meio da minha experiência de pai. Quando meu primogênito nasceu, a primeira ideia que me ocorreu foi justamente esta: aí está alguém por quem sou capaz de dar minha vida, sem hesitação. Minha tarefa é pegar esse sentimento que conheço bem, elevá-lo ao infinito e ter uma ideia do que Deus sente por mim. Sugiro àqueles que passaram pela amarga experiência de relação conflituosa com o Pai, que não façam teologia com base na história pregressa de dor, mas que olhem para a relação do Deus Pai com Deus Filho. No Rio Jordão, o vemos falando para Cristo o que ele deseja dizer a você e a mim: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o Deus que deveria exercer fascínio sobre nós e nos fazer entrar e permanecer na fé cristã. No Pai de Jesus Cristo encontramos infinitamente mais do que tudo quanto gostaríamos de encontrar em Deus. A palavra Deus não basta. Precisamos do acréscimo feito pelo Evangelho. Pai, à luz dessa realidade, uma sugestão: não comece sua oração com os seus problemas. Antes de apresentá-los, medite. Procure trazer à sua memória quem é esse diante de quem você se prostra. Faça das suas primeiras palavras expressões de adoração por estar na presença daquele que se revelou a você e a mim, não apenas como o Todo-Poderoso, mas como Pai. O cristão não se relaciona com Deus, mas com o Pai, Deus infinito em seu ser e atributos. Pai é o termo cristão para Deus, como ressalta o teólogo britânico John Stott. Se você já se reconciliou com Deus por meio de Cristo, lembre-se de que Ele fez de você filho a fim de viver na amorosa comunhão com Deus, que tem como música ouvi-lo chamá-lo de Pai. É assim que Ele gosta de ser visto, e é desse modo que Ele ama ser chamado. É importante ressaltar que apenas 3 pessoas eu não permito que me chamem de Antônio: Pedro, Mateus e Alissa, meus 3 filhos.